Obrigada. Quero agradecer, né, a Giovana por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar com vocês. E a Giovana, eu acredito que ela nem sabe, eu creio realmente que foi um direcionamento de Deus o convite, porque para mim ele não foi só uma honra, mas foi para minha vida foi como se Deus tivesse me dando uma aprovação, porque essa tem sido uma área de cura para mim, a área dos relacionamentos. Eu tenho vivido muitas curas nessa área, e eu creio que quando Deus ele nos cura em algo, é porque ele também está nos dando ferramentas para a gente abençoar outras pessoas, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E isso quer dizer que quando nós testemunhamos o que Cristo está fazendo na nossa vida, ali existe uma profecia de que nós podemos também depositar aquilo na vida de outras pessoas. Então, eu já quero começar aqui declarando sobre a sua vida que se você também precisa de cura na área dos relacionamentos, se você precisa de cura, precisa de amigas de verdade, amigas que vão te apoiar, eu já quero declarar que essa noite vai ser um divisor de águas na sua vida, porque eu tenho vivido isso. E se eu tenho vivido, é porque você também pode. Né? Então, eu não estou aqui porque eu sou mais especial que você, né? Eu já comecei falando que eu estou sendo curada. Então, eu estou aqui porque o Senhor ele quer mostrar que é possível para todas nós que estamos aqui, né? Então, eu vou compartilhar com vocês o slide aqui, e eu vou pedir também que se o meu áudio falhar, vocês possam me avisar que eu ativo aqui o áudio do celular que já tá certinho aqui também, por favor. Então, deixa eu ativar aqui. Então, nós vamos, hoje, como a Giovana falou, né, nós vamos falar sobre equipadas da verdadeira amizade, né? Essa é uma área que eu gosto muito, eu sempre estou cercada de amigos, eu gosto muito de pessoas, de estar com amigos mesmo, pessoas que são agradáveis, pessoas que estão sempre conosco, nos apoiando, né? Então, eu creio que você vai ser abençoada hoje, mas se você também é uma pessoa questionadora como eu sou, você pode até ter se levado a perguntar assim, meu Deus, tanta coisa para a gente falar, e a gente vai falar sobre amizade, né? Para quê? Falar sobre amizade. E eu quero começar dessa forma. Para que falar sobre amizade? Por que falar sobre amizade, né? E os pontos aqui. Em primeiro lugar, nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, né, Jesus ele veio para nos dar vida plena. E a nossa vida, nós somos seres triunos, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. E o Senhor ele veio para nos dar plenitude de vida em todas as áreas da nossa vida, né? Veio nos dar plenitude de vida no nosso corpo, no nosso espírito e também na nossa alma. Então, as nossas emoções, a nossa alma ela é composta de emoções, de desejos, de sentimentos, do nosso intelecto. Então, o Senhor, ele quer cuidar dessa área da nossa vida também. Então, falar de amizade também, porque as amigas, elas nos entendem, né? E a nossa alma, ela precisa disso. Né? A nossa alma precisa de alguém que nos entenda. É diferente uma pessoa te entender de uma pessoa te aceitar. Porque, por exemplo, vamos dizer, o seu marido, quando você está na TPM, ele pode te aceitar, mas ele não te entende, gente. Por quê? Eu tenho certeza, porque muitas vezes nem eu consigo me aguentar quando eu estou na TPM. Então, eu tenho certeza que o seu marido, ele não te entende. Então, nós mulheres, precisamos de pessoas, de mulheres do nosso lado que nos entendam. A nossa alma precisa disso, de pessoas que a gente vai falar e, nossa, ela me entendeu. Então, só uma mulher pode te entender em algumas peculiaridades que nós temos. E terceiro, porque o nosso modelo, Jesus, ele foi Senhor, ele foi mestre, ele é Deus,
mas ele preferiu ser chamado de amigo. E ele é o nosso modelo. Então, como nosso modelo, nós precisamos seguir isso. Lá em João 15:15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, Jesus, ele decidiu ser chamado de amigo, ele decidiu chamar os seus discípulos de amigos, e não apenas de, vocês são meus servos, eu sou o Deus de vocês, não. O reino, ele é um reino de amigos. Não existe cristianismo solitário. Né? Assim como a Giovana falou, se você fala, eu não preciso das pessoas, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, é um sinal de alerta para a nossa vida, se nós não gostamos de pessoas, se achamos que a gente pode resolver tudo sozinho, né? Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino que se vive com pessoas, né? É uma comunidade de amigos. E também, as amizades, elas sempre nos levam a algum lugar. Ou bom, ou ruim, mas elas sempre vão nos levar a algum lugar. Pode ser lugares desgastantes, né? Que você vai se sentir esgotado, desgastado. Tem pessoas que fazem isso com a gente. Lugares de codependência, que é a dependência emocional. O que é isso? Dependência emocional é você depositar a sua alegria, a sua satisfação na outra pessoa. Por exemplo, se eu não tiver essa pessoa nessa festa, não tem graça para mim. Se eu não tiver essa pessoa nessa viagem, para mim, não tem graça. Então, isso é uma dependência emocional, né? As amizades, elas também podem nos levar em lugares de distorções da nossa natureza, né? A gente pode, dependendo do nível que a gente esteja, a nossa alma esteja adoecida, a gente pode ser levada a viver coisas contrárias à nossa natureza, que, por exemplo, a homossexualidade, né? E as amizades também, elas nos levam a lugares que nem elas mesmas iriam. Né? Quantas pessoas nós vemos se descaracterizando, pessoas indo a lugares, frequentando lugares que elas jamais iriam se não fosse aquele núcleo de amizade que ela tem. Então, esses são os pontos ruins, mas as amizades saudáveis, as verdadeiras amizades, como nós estamos falando aqui, elas nos levam a lugares de crescimento, a lugares de perseverança, lugar de alegria, de produtividade, de profecias e promessas e de vida em abundância. Glória a Deus. E são esses tipos de amigas que nós precisamos na nossa vida e que nós também precisamos ser, né? Então, para a gente descontrair um pouco aqui, eu quero trazer aqui para a gente alguns tipos de amigas. Eu quero ver você... agora, quando eu for mostrando, você pensa aí, poxa, será que eu sou ou eu tenho essa amiga? Tá? Vai ter uma hora que eu vou me denunciar aqui, mas vamos lá. A primeira amiga, a amiga chiclete, é aquela amiga que não desgruda. Quantas tem uma amiga que não sai do teu... aquela amiga que adora abraços. Eu tinha uma amiga no trabalho que ela falava assim, Renata, eu quero abraços quentinhos. E eu ficava, pelo amor de Deus, sai daqui, para com isso, meu Deus, me larga, né? É aquela amiga chiclete que não te larga nunca, quer sempre estar junto de você, te abraçando, te agarrando. Tem a amiga boia. Quem é a amiga boia? A amiga boia é aquela amiga que te traz leveza, ela te traz, né, diversão, mas ela é uma amiga superficial. É aquela pessoa que te faz rir, que te faz brincar, mas não espere dela muita profundidade. Porque ela é aquela amiga que só fala coisas superficiais, que vai te trazer muita alegria e diversão, mas que não, assim, não espere muitas coisas profundas dela, porque não vai rolar. Né? Nós temos também aqui a amiga Titanic. Essa amiga é perigosa. Essa amiga Titanic é a amiga aquela que é intensa, né? Aquela pessoa... Você já conhece uma pessoa assim? Pensa aí.
aquela pessoa intensa em tudo que ela faz. Se ela vai sair, é a aventura maior. Se ela vai te levar para diversão, vai ser a diversão. Mas, se essa amiga tiver mal, ou se ela estiver no dia ruim, ela te afunda junto com ela. Ela é aquela amiga que muitas vezes ela vai usar até mesmo o que você falou para ela para te afundar. Aquela amiga que pega aquele detalhezinho que ela sabe que vai te ferir e usa no momento de estresse. E no momento que você mais precisar, ela vai te afundar as suas emoções. Então, essa amiga, ela é preocupante. Mais uma amiga, manteiga derretida. Eu botei aqui, atualmente conhecida como mimimi. A amiga mimimi é aquela, gente, que tudo chora. Ai, você tá chateada comigo? Ai, fulana falou isso de mim. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acredito que você tem, porque todo mundo tem uma amiga mimimi. Todo mundo. Não é em casa, é na rua, é em algum lugar, você vai ter a amiga mimimi, tá sempre doída com alguma coisa, né? E também tem a amiga sargento. Gente, é essa que eu me identifico. Meu Jesus! A amiga sargento é aquela amiga metódica, é aquela amiga durona, que parece que nada abala... olha só, parece que nada abala ela. E é aquela amiga mandona, né? Aquela amiga que adora... Não, faz isso, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele jeito. Olha porque que eu tô sendo curada, né? Então, eu me identifico muito com esse tipo de amiga e eu estou buscando em Deus melhorar nessas áreas, né? E, por último, a amiga girafa. A amiga girafa é a amiga que todas nós precisamos ter na nossa vida e é a amiga verdadeira. Aquela amiga que te coloca com os pés no chão, mas coloca a sua mente nos céus. Coloca a sua cabeça nos céus, no Senhor. Então, a amiga girafa é essa. Tá sempre te colocando, fica com o pé no chão, mas a cabeça tá em Deus. Então, esses são alguns tipos de amigo para a gente descontrair aqui. Então, vamos avançar. Muito interessante a gente notar, né, que as amizades de mulheres, né, amizades entre mulheres, elas nascem no ambiente do nosso lar, né? Em geral, né, os nossos relacionamentos, eles são construídos, em primeiro lugar, na nossa família, dentro da nossa casa. Mas as amizades femininas, principalmente, elas são emocionalmente ali com os primeiros contatos com as mulheres da nossa casa, do nosso convívio. Então, provavelmente, tudo que você viveu na sua infância, com as suas irmãs, com a sua mãe, com as pessoas que você mais tinha contato ali, foi isso que te tornou a mulher e a amiga que você é hoje, né? Isso pode ser algo muito bom ou pode ser algo também ruim, né? Pode ter o nosso relacionamento na nossa família, pode ter gerado para nós coisas destrutivas, né? Relacionamentos que nos levam a coisas destrutivas. E aqui tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim: se quiser entender qualquer mulher, você deve primeiro perguntar sobre a mãe dela e depois ouvir atentamente. Isso é uma verdade. E um recadinho aqui para as mães, né? O coração das meninas floresce em lares onde elas são vistas e convidadas a serem cada vez elas mesmas. Nessa frase é da Stacey Eldridge, ela é a autora, né, do livro que é a Alma Feminina, que a pastora até falou aqui, a Giovana falou da outra vez, a Roberta também citou. Então, vou ler novamente. O coração das meninas florescem em lares onde elas são vistas e convidadas a serem cada vez mais elas mesmas, né? E eu quero deixar aqui um testemunho meu, para comprovar para vocês que isso é uma realidade. Eu fui criada em um lar que a predominância é feminina, né? Aqui na minha casa, a predominância é feminina. Embora eu tenha crescido com o meu irmão e com 2 primos muito próximos, o convívio mesmo no lar é feminino.
E com isso, né, aqui uma característica feminina é o cuidado, né? Ter muito cuidado, ter muito, te levar para tudo, te fazer e acontecer. E eu, com isso, eu fiquei um pouco insegura. Fui criada assim e me tornei uma mulher um pouco insegura. E também, uma das características aqui na minha família é que nós, por mais que sejamos muito cuidadosas, nós mostramos o amor fazendo as coisas para as pessoas, né? Aqueles que conhecem a gente mais de perto podem notar isso. Nós temos essa característica de fazer, né? De realizar. Mas nós não somos muito afetuosas. E o que isso gerou em mim? Eu cresci sendo uma mulher que é carente nessa área, embora eu não soubesse disso. E depois de adulta, que o Senhor foi começando a apontar para mim essas questões e colocar para mim que eu era carente de afeto, de palavras de afirmação, de beijos, de abraços, e eu nunca imaginava isso. E o que isso gerou, né? Isso gerou com que eu tentasse, de certa forma, fugir da minha família, do ambiente familiar ali, por essa proteção que eu tinha em casa, e ao mesmo tempo fugir, mas procurar fora, nas amizades, nos meus amigos, essa necessidade que eu tinha de afeto. Então, isso acabou gerando em mim uma dependência também, né? Eu via nos meus amigos, nas minhas amizades, eu via como se fosse a salvação dos meus problemas. Nossa, aqui eu sou livre, né? Livre entre aspas, eu sou livre, mas na verdade eu estava buscando o que eu tinha em casa, só queria ser livre. Mas, ao mesmo tempo, eu era dependente daquilo, eu era dependente de uma afirmação, eu estava sempre querendo ser aceita pelas pessoas, né? E, então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem como que realmente isso é real. E eu quero deixar aqui... Quero que você abra o seu coração agora e com todo carinho você receba no seu coração, você que é mãe, você que vai ser, você que tem uma menina perto de você, principalmente as mães de meninas. Eu, coloco isso para você. Abrace suas filhas, beije as suas filhas, ainda que elas não gostem e ainda que você também não goste. O filho é uma grande oportunidade para você vencer, para você romper nessa área, né? Supra a sua filha com afeto, com amor, com carinho, porque é isso que vai pautar os relacionamentos que ela vai ter no futuro. É isso que vai pautar os relacionamentos que a sua filha vai procurar futuramente. Então, supra ela daquilo que ela precisa ser suprida por você, para que ela não procure fora aquilo que ela necessita hoje, né? Glórias a Deus que o reino de Deus, ele é um reino onde nós temos um pai, uma paternidade bem resolvida e uma maternidade também bem resolvida. Então, glórias a Deus que eu rompi com isso, né? Eu não digo aqui de forma alguma que eu não fui amada, só que isso foi algo que foi gerado em mim. E uma observação que eu quero fazer é: entenda que as curas que nós precisamos, somos nós que precisamos. Então, não procure, não espere que o ambiente que você está vivendo mude para que você seja curado. Porque o passo tem que ser teu, a cura é tua, o Senhor tem que fazer em você. Então, muitas vezes, o cenário, o ambiente, ele não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, quem tem que ser curado somos nós. Então, quando eu decidi me abrir para o Senhor e deixar com que Ele tocasse em áreas, eu fiz reparações necessárias, eu cheguei para minha família, falei aquilo que eu sentia, e assim, eles nem sabiam que eu sentia aquilo. Para você perceber, eles nem sabiam, porque era algo meu, né? Era algo que eu necessitava. Então, a partir disso, eu tenho recebido a cura do Senhor, porque Ele é o Pai perfeito, Ele é a mãe perfeita que nós precisamos, Ele tem tudo que nós precisamos. Então, mães,
amem, abracem, beijem, sufoquem de amor os seus filhos, né? Para que eles não precisem não sintam essa necessidade mais tarde. Então, vamos avançar. Então, o que nos afasta, né, de amizades verdadeiras? O que nos afasta de ter amigos verdadeiros é uma alma adoecida. Como eu falei aqui, eu tinha uma alma adoecida, né? E a única forma de nós termos verdadeiras amizades é tendo a nossa alma curada através da identidade restaurada em Cristo e sendo totalmente supridas por Ele, né? Nós precisamos ser supridas pelo Senhor. Uma pessoa, né, ela nunca, por melhor que ela seja quem for essa pessoa, ela nunca vai conseguir nos preencher. Ela nunca vai conseguir trazer para a nossa vida o suprimento que nós precisamos, a satisfação que nós precisamos. Então, para nós sermos amizades e termos amizades verdadeiras, nós precisamos, de fato, sermos restauradas em Deus. E isso, né, a gente vê nessas amizades que a gente viu, um ponto em comum entre elas. Nenhuma era totalmente boa e nenhuma era totalmente ruim. Isso nos aponta duas coisas, né? Nessas amizades que a gente viu ali para descontrair, nos aponta duas coisas. Primeira, nunca vamos encontrar tudo em uma pessoa só, né? Nunca vamos encontrar tudo em uma pessoa só. Então, se você tem uma amiga só na sua vida, acende o sinal de alerta, porque tem alguma coisa errada. Essa pessoa ela não pode te suprir totalmente. Você precisa de outras características, de outras personalidades, de outras pessoas para te suprir na sua vida, né? Eu lembrei de uma passagem que está lá em Isaías 54, que diz assim, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem a sua cortina, não o impeça. Isso me levou a pensar, sabe o quê? Que nós não devemos nos fechar. O Senhor não nos chamou para o pouco. Estenda a sua rede de amizade, sabe? Alargue isso na sua vida, sabe? Se permita conhecer pessoas, e permita ser conhecida, não se feche, sabe? Não se feche, porque o próprio Jesus, se a gente for ver, e a gente precisa aqui destacar uma coisa, níveis de amizade. Né? A pastora até mandou um áudio falando, será que todo mundo é nossa amiga? A gente chama todo mundo de amiga? Será que todo mundo é realmente nossa amiga? E a gente vê Jesus. Jesus, ele tinha as multidões, Jesus, ele tinha os 70, ele tinha os 12, ele tinha os 3 e ele tinha João, né? Ele tinha alguém que ele tinha mais afinidade. Aí eu quero destacar algo, que afinidade não é preferência. Jesus, ele tinha mais afinidade com João, mas ele não tinha preferência com João, porque se ele tivesse preferência, note que um dos maiores ministérios relevantes que Jesus ele plantou aqui, que foi a igreja, ele deu para João. Esse ministério, esse chamado foi para Pedro, ele foi para Pedro e não para João. Então, se houvesse ali uma preferência, ele teria dado para João, não é verdade? Se eu prefiro, vou dar para o meu parceiro, vou dar para o meu parça aqui, que é João. Mas não, ele viu a capacidade que era de Pedro. Então, a gente precisa anotar isso. E segundo ponto é que precisamos buscar o equilíbrio, né? A gente precisa buscar equilíbrio. Ninguém tem tudo e ninguém tem nada. A palavra de Deus diz em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 7, assim, versículo 7, diz assim, pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Para que nós sejamos verdadeiras amigas, nós precisamos ser equilibradas, precisamos ter emoções equilibradas, o nosso humor equilibrado, porque a gente tem vivido um momento de polarização, né, que é o quê? Ou muito ao céu ou muito à terra, a gente nunca consegue ser imparcial. Ou a gente é muito alegre ou a gente está destruída. Ou a gente é muito sensível ou a gente não é nada. Então, assim, nós como mulheres de Deus precisamos, de fato, ter esse equilíbrio na nossa vida, né? Mas para nós sermos essas amigas sobrenaturais, né, nós precisamos ser mulheres sobrenaturais.
né? Precisamos ser mulheres sobrenaturais, mulheres que não ficam rivalizando umas com as outras. Uma das coisas que mais acontece é o problema das femininas, né, das mulheres, é essa rivalidade que existe, que eu não consigo entender, porque eu nunca fui assim. Então, assim, existe uma rivalidade nesse meio feminino que, gente, nós precisamos passar dessa fase. Precisamos parar de nos ater a pequenez, a coisas mesquinhas, a picuinhas, porque nós somos princesas do Senhor. E quando eu falo princesa, não é bonitinha, legalzinha, especialzinha, não. Nós somos mulheres maduras, mulheres de valor, mulheres que levam os valores do reino de Deus. Nós somos mulheres que têm ali, possuem valores e princípios do reino de Deus. Então, nós precisamos passar dessa fase. Eu queria que você repetisse agora isso comigo. Fala assim, eu já passei dessa fase. Repete isso daí. Eu já passei dessa fase de picuinha, de mesquinhez, de coisa mimimi, já passei disso. Eu sou uma princesa, uma mulher madura, que carrega os valores do reino de Deus. Amém? Então, vamos lá para a gente não se estender demais. Vamos ao nosso primeiro princípio de verdadeira amizade. O que é uma verdadeira amizade, né? Como identificar? A verdadeira amizade, elas discernem os ambientes e os momentos espirituais. A nossa base aqui vai ser lá no livro de Ruth, e vamos ler aqui o primeiro versículo, que está em Ruth, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Aqui a gente pode ver que Noemi, ela percebeu o momento que Ruth estava passando. Ruth tinha perdido seu marido, tinha ido para uma outra terra com ela, e ela viu ali que ela precisava de um lugar seguro para a felicidade dela. Olha que interessante. Se Noemi não tivesse discernido o momento que Ruth precisava, Noemi ali não poderia ter ajudado a Ruth. Não é verdade? Se ela não tivesse discernido aquele ambiente, ela não poderia ter ajudado. Então, eu quero destacar aqui dois momentos específicos na vida da mulher que nós precisamos dar uma atenção. Que é, a amizade, ela é uma via de mão dupla. E tudo que eu falar aqui, você sempre pense, eu quero que você pense sempre na amiga, mas também na tua parte. Pense no outro, mas pense também em você, tá? Então, aqui, esses dois momentos que eu quero destacar é maternidade e casamento. Eu não sou casada e não sou mãe ainda, mas eu tenho amigas que são casadas e tenho amigas que são mães, muitas amigas que são mães e que são casadas, né? E uma coisa que a gente percebe é que quando chega esse momento na vida da mulher, principalmente a maternidade, a mulher ela costuma se entregar totalmente a isso, e isso não é errado, é o momento dela, né? Só que a mulher ela mergulha tanto que ela acaba deixando de perceber o que está em volta, deixando as amizades de lado, deixando de conversar com as suas amigas, deixando de conversar sobre outras coisas, né? E às vezes a gente até pensa, né? Meu Deus, a fulana só fala de filho agora, só fala de maternidade, só fala de leite, de fralda, eu não aguento mais. E eu, graças a Deus, até que nessa parte sempre fui compreensiva, acho que por ter sobrinhos, sempre fui compreensiva, né? Ajudando ali, sempre falei com elas sobre a maternidade, só que a gente precisa mesmo ajudar as nossas amigas nessa hora, perceber, como está dizendo aqui, perceber o momento, discernir o momento dessa amiga. Ela está vivendo aquilo ali, é o momento dela, né? A realização dela de um casamento, de um filho. Só que você que é mãe, você que é casada, entenda também que você precisa, mesmo nesses momentos,
momentos críticos, né? Esses momentos mais que você está ali entregue a algo, você precisa continuar cultivando as suas amizades. Sabe por quê? Vai ter um momento que esse êxtase, ele vai passar. Ou então vai ter um momento na sua maternidade que você vai estar desesperada, não vai aguentar mais. Eu falo isso não porque eu sou mãe, mas porque eu tenho amigas e sei. E elas falam, gente, eu não aguento mais ficar em casa. Mas por que acontece isso? Porque ela deixou de cultivar essa outra área, né? Então, eu te incentivo hoje a começar a voltar, se você deixou, a cultivar as suas amizades. Volte a ligar para suas amigas, né? A perceber também os momentos delas, né? Que você deixou, ou então aquela sua amiga que você deixou porque ela se tornou mãe, vai de novo atrás dela, caminha mais uma milha, fala um pouquinho mais de fralda com ela, mas esse momento vai passar, né? Não vamos nos abandonar nesses momentos. E o segundo versículo que eu coloquei aqui sobre ambientes é: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel 22:30. Nós precisamos ser e ter amigas que nos alimentam, nos protegem e batalham conosco. Precisamos ter amigas que se põem na brecha por nós em oração. Precisamos ser essas mulheres que lutam umas pelas outras, lutam umas as guerras das outras, né? Nós precisamos muito discernir momentos e ambientes na vida umas das outras. Segundo ponto, as amigas verdadeiras nos ensinam o caminho da santidade. Diz assim: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Aqui Noemi estava falando de algo físico, mas que nós podemos totalmente levar para também ao lado espiritual. Nós precisamos lavar as nossas amigas com a palavra, perfumá-las ali com a palavra, elevando palavras do alto, né? Levando coisas positivas, vista a sua melhor roupa, até mesmo um cuidado que a sua amiga talvez esteja precisando, né? E dessa era, precisamos levar as nossas amigas aos pés da cruz para descer, né? Muitas vezes a gente precisa ter essa voz para as nossas amigas, de descer, não, tá na hora de ajoelhar, tá na hora de clamar ao Senhor, né? Precisamos ser essas mulheres. Outro versículo que eu coloquei para exemplificar isso, e eu acho muito interessante, é que a amizade, a gente não pode se ater somente às idades, né? A gente tem isso. Se a fulana for da minha idade, eu sou amiga. Se não for, eu não sou. A gente precisa ter amigas de várias idades, né? E aqui, Paulo, ele deixa uma instrução para Tito que é muito interessante, para as mulheres mais velhas, né? Que diz assim: as mulheres mais velhas, assim, poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós precisamos ter essas mulheres na nossa vida que nos ensinam, que são mais maduras, mais experimentadas, que têm mais experiência quanto a casamento, quanto a filhos, até mesmo espiritualmente. Nós precisamos cultivar esse tipo de amizade que nos levam à santidade. Terceiro ponto, as verdadeiras amizades apontam o segredo do discipulado, da obediência e vulnerabilidade. Apontam o segredo do discipulado, obediência e vulnerabilidade. Ruth 3:4 diz assim: quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo, né? A gente, muitas vezes, quer ter amigos, mas nós não queremos ser vulneráveis às nossas amizades. Aqui a gente vê que Ruth, ela era totalmente vulnerável, ela se abria
e se permitia ser direcionada por aquela que ela achava que era mais sábia do que ela, que tinha mais experiência do que ela. Então, e eu não estou falando aqui, né? A gente precisa entender o tipo de amizade que a gente está falando. Estamos falando de mulheres e amizades sobrenaturais. Então, quando nós temos uma amizade sobrenatural, nós cremos que foi o Senhor que plantou na nossa vida. Então, nós precisamos de verdade nos abrir para essas amizades. Nós precisamos ser vulneráveis ao discipulado, deixar que aquela palavra de sabedoria nos alimente, nos oriente. Gente, é muito ruim quando você tem uma amiga que você precisa ficar construindo a vida inteira a confiança com aquela pessoa. Assim, acontece um mosquitinho, a pessoa já perdeu a confiança em você. Ou então, aquela amizade que você tem e ela nunca ouve o que você fala. É muito ruim tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então, assim, se você tem uma amiga que você acredita ser uma amizade sobrenatural, seja vulnerável. Obedeça uma palavra, não estou falando aqui para você obedecer a pessoas, mas é uma palavra de sabedoria da sua amiga que Deus deu a ela, um direcionamento. Então, seja vulnerável nas suas amizades, né? E eu quero destacar aqui uma ferramenta que a nossa igreja tem, glórias a Deus, que não é apenas uma ferramenta, mas um mandamento do Senhor para a nossa vida, que é o discipulado. Né? A palavra de Deus diz, ide fazer discípulos, ensine-os. Então, o discipulado, ele é um mandamento do Senhor para a nossa vida, para que nós também sejamos discipulados. Então, se você não tem hoje uma discipuladora, a minha discipuladora está até aqui, que é a Kátia Salles, eu louvo a Deus pela vida dela, que tem sido uma bênção na minha vida, né? Um canal de cura para mim, né? De Deus para a minha vida. E eu te incentivo hoje a buscar uma discipuladora para a sua vida, né? A nossa igreja, ela dispõe isso para nós, né? Tá ali, tá à mesa, é só você ir chegar e se servir. Então, não abra mão disso, em nome de Jesus. Quarto, as verdadeiras amizades ajudam a cumprir o nosso propósito. Diz assim em Ruth, capítulo 1, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Isso é Ruth falando para Noemi. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Nesse momento, se você pegar para ler, você vai perceber que Noemi estava totalmente desfigurada, descaracterizada e sem identidade. Ela tinha perdido seu marido, seus filhos, uma nora que tinha decidido ficar, e ela estava voltando ali somente com Ruth. E Ruth afirmou que não deixaria ela até que, enquanto ela não tivesse morrido. Né? Então, nós vemos aqui que Ruth entendeu qual era o lugar de Noemi. E ela diz aqui assim, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Sabe o que significa Belém em hebraico? Casa do pão. Casa do pão. Ali, Ruth conduziu Noemi novamente à casa do pão, à casa do Senhor, aonde era o propósito ser realizado na vida dela, que era em Belém. Nós precisamos ter amigas na nossa vida que, nos momentos de tristeza, momentos de desespero, momentos que a gente perde a nossa identidade, essas amigas vão nos reconduzir, opa, que isso? Quem é que está aí falando comigo? Vamos embora. Você é essa pessoa, você não é isso daí que você está falando. Precisamos de pessoas que nos lembrem os nossos propósitos, quem nós somos e para que fomos chamadas. Então, as verdadeiras amizades, elas nos reconduzem e nos conduzem ao nosso propósito. Quinto, as verdadeiras amizades celebram as vitórias umas das outras. Ruth, capítulo 4, diz assim, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, olha que interessante.
Aqui, quem teve o filho foi Ruth, não foi Noemi. Mas olha o que aconteceu aqui. As mulheres celebraram e falaram, Noemi tem um filho. Nós precisamos ser aquelas que vão celebrar a vitória da outra como se fosse nossa. Nós precisamos vibrar, porque aqui elas reconheceram que o filho era de Noemi. Olha que coisa maravilhosa. Como nós declaramos, já passamos dessa fase de picuinhas, de coisinhas aqui, ali. Vamos celebrar, vamos nos alegrar pelas vitórias das nossas amigas, amém? Também tem outro versículo que fala assim, ó, alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Muitas vezes tudo que a gente precisa é que tenha alguém ao nosso lado que celebre conosco, não é verdade? Então vamos lá ao sexto e último, porém não menos importante. As verdadeiras amizades geram o sobrenatural. As verdadeiras amizades geram o sobrenatural. Vamos ler aqui Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Então, nós vemos aqui que o amor e a fidelidade da amizade entre Ruth e Noemi geraram um dos predecessores de Jesus. Essa amizade as tornou ascendente, as tornou ancestrais do Messias. E por que isso gerou? Por que eu falo que foi a amizade delas? Porque quem era, na verdade, da família de Boaz era Noemi, não era Ruth. Mas Ruth, Noemi conduziu Ruth a estar com Boaz, a ser resgatada. E Noemi, na verdade, foi resgatada através de Ruth. Olha que interessante, essa amizade gerou o sobrenatural, foi da linhagem do Messias. As nossas amizades, elas precisam gerar o sobrenatural. Nós precisamos ter ao nosso lado mulheres que nos conduzem ao sobrenatural. Então, assim como Ruth e Noemi, que as nossas amizades sejam amizades de propósito, amizades que são conexões divinas. Para a gente terminar, eu quero deixar aqui uma palavra, né? Uma frase da Stacey Eldridge também, que é: ter uma amiga mulher é descansar em outra alma, é ser acolhida em tudo que você é e o que você não é. Nós precisamos ser acolhidas no que nós somos e no que nós não somos. E somente outra mulher pode fazer isso conosco. Tá bom? Então, essa é a palavra que eu trouxe hoje, que eu quero deixar para a sua vida aqui hoje. Não abra mão de estar junto com mulheres. Eu não sei se é para eu orar, pastora, ou se a senhora quer orar. Posso orar? Então, eu quero fazer uma oração bem específica aqui. Se você está anotando, eu gostaria até que você fizesse algo, que você aí depois anotasse e fizesse isso como um propósito. Que você anotasse aí no seu caderninho e colocasse assim: eu quero ter conexões divinas. Eu quero ter amigas girafas. E você, daqui um tempo, bota a data. Eu amo data, gente. Então, coloca a data nisso. Quando você começou a orar e quando apareceu a sua primeira ou as primeiras conexões divinas que o Senhor trouxe na sua vida. Eu quero orar aqui hoje por libertação de relacionamentos tóxicos. Eu quero orar por almas que estão adoecidas e por reconciliações, pessoas preciosas que você deixou pelo caminho e por conexões divinas. Então, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Deus, que o Senhor está nos dando aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Pai amado, que em nome de Jesus,
que o Senhor, nessa noite, venha alcançar cada coração, cada mulher que está aqui ouvindo. Eu quero, Pai, te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha trazer libertação, Pai. Se tem alguma mulher aqui com amizades tóxicas que estão levando elas a se descaracterizarem, que seja repreendida em nome de Jesus, que seja quebrado, que elas recebam em seus corações as revelações necessárias para se desprenderem desses relacionamentos. Eu oro por cura, Senhor, emocional, cura da alma, pessoas, mulheres que estão adoecidas aqui nessa noite, que estão com as suas almas adoecidas, Pai, em nome de Jesus, toca agora e traz a tua cura, Paizinho, em nome de Jesus. Eu te peço por reconciliações, aquelas que deixaram amigas preciosas pelo caminho, Senhor, que venham conseguir, Senhor, perdoar, venham conseguir pedir perdão e trazer reconciliação aos seus relacionamentos. E eu oro, Pai, por conexões divinas. Que a partir de hoje, Senhor, que hoje seja um divisor de águas na vida das suas filhas. Que a partir de hoje elas venham ter verdadeiras amizades, venham ter conexões que vão gerar o sobrenatural, que vão guiá-las ao propósito do Senhor para a vida de cada uma. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada mulher que está aqui, que parou um tempo para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém.